Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? São todos muito bem-vindos, em nome do Senhor Jesus, é uma alegria tê-los aqui conosco, e que Deus nos abençoe nesta noite, continue a nos abençoar por meio dos demais elementos que envolvem esse culto. Antes de nós irmos, meus irmãos, para a palavra em si, que é um momento também importante do nosso culto ao Senhor, nós queremos aqui dar as boas-vindas a alguns queridos irmãos que nos honram hoje com a sua presença. Talvez eu não saiba aqui identificar exatamente um ou outro nome, mas eu peço a ajuda de vocês, tá? Estamos aqui com a Tainá, é isso? Rosa Oliveira da Cunha, é isso? Deus abençoe Tainá. E também o Douglas Alves de Souza, ambos ali da comunidade presbiteriana Vila Lobos, é isto, né? São muito bem-vindos em nome de Jesus. Também estamos com, eu não sei se Gleison, é isso? Gleison, Deus abençoe, Gleison Dias dos Santos e Damião dos Santos, muito bem-vindos em nome de Jesus. Estamos também com o Tiago é muito bem-vindo, amém, Deus abençoe sua vida. E também com uma querida família aqui à nossa direita, que é a Vanessa, Renato, Gustavo e Lucas, são todos muito bem-vindos em nome de Jesus. E também nos alegram aqui os queridos irmãos da Assembleia de Deus, que são o Luiz, o Lucas e, me perdoe, o terceiro nome, Laurita. Deus abençoe Luiz, Laurita e Lucas, são todos muito bem-vindos, amém? Todos vocês, meus irmãos, dessas respectivas igrejas, denominações, muito nos honram com as suas vindas e nós esperamos, sinceramente, que vocês sejam e estejam sendo abençoados no culto desta noite. E voltem tantas outras vezes quantas o nosso bondoso Deus permitir e vocês, obviamente, também assim desejarem. Amém? Mas vamos agora àquilo que nos importa, também uma parte importante do culto, que é meditarmos na palavra de Deus. Eu quero convidá-lo para isso, para abrir a sua Bíblia, por favor, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12 e versículos 1 a 19. Atos, capítulo 12, versículos 1 a 19. Nós queremos meditar na noite de hoje sobre o tema 8 características dos discípulos de Jesus, tendo como base o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12 e versículos 1 a 19. Diz assim a palavra do nosso Deus: Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E, tocando ele ao lado de Pedro, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: Cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: Põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E, saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico.
Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: estás louca. Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não o achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E, descendo da Judeia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Amém? É um texto talvez um pouco longo, mas é importante lê-lo. E, sobretudo, agora será importante meditarmos nessas lições que ele nos apresenta, que eu espero, sinceramente, que Deus use-as para falar ao meu e ao seu intelecto, ao nosso coração e à nossa vida, e que aquilo que Deus nos disser nessa noite venha verdadeiramente impactar a nossa vida, transformá-la, e que tudo isto seja para a glória do nosso Deus. Amém? Vamos orar a Ele? Vamos pedir que Ele fale ao nosso coração? Senhor, nós louvamos, nós bendizemos, nós exaltamos, nós glorificamos o seu nome. Te agradecemos pelo dia de hoje, te agradecemos por podermos ter o privilégio de acordar nesse dia que o Senhor mesmo fez e que proporcionou-nos que estivéssemos vivos nele. Obrigado, Senhor, por todos os demais eventos que envolvem a igreja, pela escola dominical que nós tivemos, com temas muito importantes acerca dos nossos temperamentos. E obrigado também, Senhor, agora por esse texto bíblico que nós lemos. Te pedimos ao Senhor que o Senhor venha falar ao nosso coração, ao nosso intelecto, ao nosso entendimento, ao nosso ser, e que todos e quaisquer obstáculos, empecilhos, impedimentos, quaisquer situações ou pensamentos que venham, Senhor, nos prejudicar na compreensão, na absorção e, sobretudo, na prática da sua palavra, que o Senhor repreenda-os agora e que nós tenhamos momentos agradáveis de aprendizado, de crescimento, de edificação na sua presença. Por favor, te peço, fale ao nosso coração, fale conosco nesta hora. Por favor, é o que nós pedimos ao Senhor, já agradecidos, em nome e para a glória do seu santo Filho Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Por favor, por gentileza, podem se assentar. O tema da nossa reflexão na noite de hoje, como nós já adiantamos, é 8 características dos discípulos de Jesus. E quando nós falamos sobre ser discípulo de Jesus, é algo muito importante. Como eu disse para vocês já, em outras ocasiões, em outros contextos, existem 2 estudiosos de grego, chamado Johannes Low e Eugene Nida, que vão conceituar a ideia de cristão, ou seja, daqueles que seguem a Jesus, como indivíduos que são portadores de pelo menos 2 características. Eles dirão que cristãos são aqueles que creem em Cristo, mas também são aqueles que seguem-lhe os passos, aqueles que o acompanham diante de todos os exemplos da vida e obras que Jesus legou. Isso tem tudo a ver com ser discípulo. Discípulo, no contexto bíblico, é muito mais do que aquele indivíduo que apenas ouve sobre Jesus, que apenas ele acaba percebendo uma série de compreensões ou ensinamentos ou doutrinas extraídos ali dos lábios de Jesus nos evangelhos ou de outros discípulos ou apóstolos de Jesus. Mas o discípulo é alguém que também aprende do mestre imitando-lhe os passos, seguindo-lhe em tudo aquilo que ele faz, ele ensina e assim por diante. E quando nós lemos, meus irmãos, o livro de Atos dos Apóstolos,
O livro de Atos, ele tem uma série de ensinamentos muito importantes, evidentemente, senão não teriam sido auto-revelados por Deus na sua palavra, sobre como podemos ou devemos ser discípulos de Jesus. E Atos, entre as várias estruturas que nós poderíamos eventualmente dar a esse texto bíblico, a esse livro bíblico, ele, por exemplo, é dividido por vários estudiosos em dois grandes blocos ou partes. A primeira delas, nessa primeira parte, mais ou menos compreendida entre os capítulos 1 a 12, irá falar, por exemplo, sobre a vida de Pedro, e a partir do capítulo 13 até o capítulo 28, nós teremos uma ênfase maior na pessoa, nas obras, na conversão, no apostolado, no ministério do apóstolo Paulo. Mas eu quero me deter na noite de hoje, como vocês perceberam já na leitura, no capítulo 12 aqui, num trecho do capítulo 12 de Atos, que vai falar mais sobre algo importante, um acontecimento muito importante, não somente para a vida do apóstolo Pedro, mas também para a vida da comunidade cristã ali do contexto do primeiro século da nossa era. Então, diante desse texto que nós lemos e dessas informações prévias, é que nós queremos discorrer na noite de hoje sobre essas 8 características dos discípulos de Jesus, particularmente a partir do texto que nós lemos. E eu descubro, meus irmãos, lendo esse texto, e quero compartilhar com vocês, que, em primeiro lugar, discípulos de Jesus, eles estão sujeitos a sofrer, a padecer perseguições. Discípulos de Jesus estão sujeitos a sofrer perseguições. Atos 12, versículos 1 a 3, a meu ver, nos ajuda a embasar esse tipo de conceito. Quando nós lemos: por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. Versículo 3. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Aqui nós vemos o rei Herodes maltratando vários cristãos no contexto da igreja primitiva. Bem, mas quem é este Herodes citado aqui nesta passagem, nesses primeiros versículos? É importante aqui nós mencionarmos que o Novo Testamento, ele cita 4 gerações diferentes de Herodes, os quais nós devemos, eu diria que distinguir, para que não haja confusão. Em primeiro lugar, nós temos o chamado Herodes o Grande. Herodes o Grande, ele foi o primeiro rei vassalo de Israel que serviu ali ao Império Romano, a César. E Herodes o Grande, ele reina de 37 a.C. até 4 a.C. Então, ele acaba morrendo mais ou menos entre 1 e 2 anos antes de Jesus nascer. Normalmente, os estudiosos entendem que Jesus nasce entre os anos 6 e 5 antes de Cristo. Então, como Herodes morre em 4 a.C., nesse ínterim Jesus teria nascido há mais ou menos 1 ano e meio ou 2 anos aproximadamente. E Herodes o Grande, meus irmãos, ele foi um rei bastante paranoico, porque por acreditar que o seu trono estava em perigo e que ele poderia ser a qualquer momento usurpado, por exemplo, por alguém, ele mandou matar muitos membros da sua própria família, muitos dos seus familiares, bem como muitos dos seus colaboradores, só para se proteger de qualquer eventual ameaça que ele pudesse ali sofrer. Foi esse Herodes, por exemplo, que ordenou a matança dos meninos ali em Belém, que tivessem de 2 anos para baixo, até 2 anos de idade, conforme Mateus, capítulo 2, versículos 1 a 20. Então, este é um primeiro Herodes que a Bíblia menciona, Herodes o Grande. Em segundo lugar, nós temos Herodes Antipas. Depois da morte de Herodes o Grande, os seus domínios eles foram divididos entre os seus 3 filhos. Arquelau, que é citado em Mateus 2, 22, Filipe, que é mencionado em Marcos 6,17, e Antipas, que é o Herodes que aparece durante a idade adulta de Jesus, isto é, durante o seu chamado ministério terreno ou ministério público. E esse Herodes Antipas, meus irmãos, ele reina do ano 4 até o ano 39 depois de Cristo, e foi esse Herodes que, por exemplo, mandou decapitar João Batista,
E foi diante dele também que Jesus foi levado quando Pilatos tentou evitar, mas sem sucesso, que os líderes dos judeus levassem Jesus à crucificação. Aquele texto que nós encontramos nos evangelhos, onde Pilatos empurra o encargo acerca do que seria feito com Jesus para Herodes, Herodes devolve para Pilatos e fica aquele jogo de empurra, porque ninguém queria ter que lidar com aquele problema tão importante, especialmente em contextos sociais e políticos naquela época. Em terceiro lugar, nós encontramos Herodes Agripa I. Herodes Agripa I. E esse Herodes Agripa I, ele era filho de outro irmão de Herodes Antipas, chamado Aristóbulo. Portanto, ele foi neto de Herodes o Grande, aquele que havia ordenado a matança dos meninos ali de Belém, que tivessem até 2 anos de idade, o primeiro Herodes que nós citamos agora à noite. Então, esse Herodes Agripa I, meus irmãos, ele foi governante da Galileia até 44 depois de Cristo, e foi esse Herodes que mandou executar Tiago, o filho de Zebedeu, e quem, por exemplo, determinou a prisão de Pedro aqui em Atos 2. Portanto, o Herodes mencionado aqui em Atos 12, ele é o Herodes Agripa I. E por fim, em terceiro e último lugar, nós temos Herodes Agripa II. Esse Herodes, que era filho de Herodes Agripa I, vocês já devem imaginar, ele foi quem ouviu a defesa, por exemplo, do apóstolo Paulo, quando Paulo encontrou-se preso em Cesareia, mais ou menos entre os anos 57 a 59 depois de Cristo, conforme Atos capítulos 25 e 26. Bem, percebam então que esses Herodes, vocês já devem ter percebido isso à medida da leitura que eu fiz, que esses Herodes, em suas 4 gerações, sobretudo os 3 primeiros, eram indivíduos que sempre perseguiram a Jesus e aos seus discípulos, aos cristãos, à igreja, e que se mostraram, de alguma forma, inimigos, oponentes, opositores, adversários de Jesus Cristo e da própria igreja de Jesus Cristo. Esses Herodes sempre mostraram alguma aversão a Cristo e aos cristãos. E com Herodes Agripa I, o Herodes aqui citado em Atos 12 não foi diferente. Como ele percebeu, como Herodes Agripa I, ele percebeu que a sua política de perseguição aos cristãos agradar aos judeus da sua época, ele então não pensou 2 vezes antes de matar Tiago e de matar também outros cristãos e de mandar, por exemplo, prender a Pedro. E aqui cabe-nos fazer uma importante observação. Meus irmãos, discípulos de Jesus são pessoas que estão sujeitas a sofrer perseguições. Não pensemos que na vida cristã, e quem é cristão de fato sabe disso, que tudo na vida cristã seja um mar de rosas. Frequentemente nós experimentamos ou experimentaremos oposições ou perseguições de todos os tipos, de todas as sortes e em todos os contextos. Quer seja na empresa onde nós trabalhamos, quer seja numa universidade onde nós estudamos, quer seja em meio à sociedade ou em meio a tantos e tantos outros contextos. É isso que Jesus nos ensina diversas vezes, por exemplo, nos evangelhos. Veja só o que Jesus diz em Mateus 10, 22. E odiados de todos sereis por causa do meu nome. Mateus 24, 9, e sereis odiados por todos os povos por causa do meu nome. Lucas 21, 17, e de todos sereis odiados por causa do meu nome. Isso significa, meus irmãos, que ser cristão é, mais cedo ou mais tarde, procurar por algum tipo de problema, de perigo, de risco ou algo do gênero. Aliás, o irlandês C.S. Lewis, ele disse certa vez o seguinte: se você está à procura de uma religião que o deixe confortável, definitivamente eu não lhe aconselharia o cristianismo. E esse pensamento, meus irmãos de Lewis, ele é corroborado por alguns dados estarrecedores. Vejam só para vocês terem uma ideia, segundo o livro Perseguidos, o ataque global aos cristãos, uma obra que foi publicada agora em 2014 pela editora Mundo Cristão, os cristãos são o grupo religioso mais amplamente perseguido no mundo hoje. Além disso,
Outro estudioso chamado David Barrett, que foi um importante missionário estatístico e sociólogo da religião, ele disse o seguinte, que o número de cristãos martirizados no mundo, desde a época de Jesus até os nossos dias, ou seja, até o século 21, ele chega a cerca de 70 milhões de pessoas. 70 milhões de pessoas. Hoje, equivaleria mais ou menos a cerca de 1/3 da população brasileira. 70 milhões de pessoas, se não for maior esse número, se não for, diríamos, ou digamos, subnotificado, então esse número poderia ser ainda maior, mas pelo menos 70 milhões que morreram de cristãos desde a época de Jesus até os nossos dias. Além disso, em 2012, a chanceler alemã Angela Merkel, em uma palestra que ela realizou ali na igreja luterana, ela afirmou que o cristianismo é, de longe, a religião mais perseguida do mundo. E diante dessas afirmações, é que nós destacamos a primeira característica de um discípulo de Jesus, com base aqui no texto que nós lemos, isto é, discípulos de Jesus são indivíduos que mais cedo ou mais tarde estão ou estarão sujeitos a sofrer, a padecer perseguições. Portanto, meu irmão, se você é um discípulo de Jesus, não estranhe mais uma vez, se você for discriminado no seu trabalho, se você for ridicularizado na universidade onde você estuda, ou ainda se você for maltratado e incompreendido até mesmo no seu contexto familiar. Discípulos de Jesus estão sujeitos a sofrer, a padecer perseguições. Isso nos conduz a uma segunda importante lição ainda presente nesse texto. Em segundo lugar, eu aprendo que discípulos de Jesus oram por outros discípulos. Em segundo lugar, discípulos de Jesus oram, intercedem por outros discípulos. Veja o que diz Atos capítulo 12, versículo 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Esse pequeno versículo bíblico, ele nos ensina ao menos 4 grandes verdades sobre a oração que eu gostaria de compartilhar com você. A primeira verdade que eu aprendo nesse versículo sobre a oração é que a oração deve ser perseverante. Como era a oração da igreja? O texto bíblico responde dizendo que havia oração incessante. Meus irmãos, um dos motivos pelos quais muitas vezes eu diria que não somos atendidos em nossas preces é porque oramos muito pouco. Começamos a orar e porque Deus não nos ouviu na primeira oração, na segunda oração, na terceira oração, nós brevemente, rapidamente, velozmente desanimamos de orar, não queremos mais orar. Como se Deus fosse uma espécie de gênio da lâmpada, que nós ali esfregamos 3 vezes e apenas depois das 3 primeiras orações, só com as primeiras 3 orações, ele tem a obrigação e a necessidade de nos ouvir. Mas as coisas não são assim. Muitas vezes nós temos que perseverar na oração, aliás, é isso que o texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, em outro contexto, dirá. Ele dirá que a igreja ali primitiva, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A oração é algo que exige de nós a perseverança. Perseveremos, portanto, pela graça de Deus e com auxílio da sua graça em oração. Busquemos a Deus e Ele graciosamente, se assim o desejar, Ele poderá sim nos ouvir. Mas uma segunda verdade que eu aprendo nesse texto, apenas no versículo 5, é que a oração deve também ter o seu destino certo. A quem a igreja se dirigia em oração nesse texto? O versículo diz, a Deus. Não é isso que diz o texto? Mas havia oração incessante a Deus. Meus irmãos, o poder não está em quem ora. O poder está naquele que graciosa, soberana e poderosamente pode ouvir as nossas orações, que é Deus. Não somos crentes fortes que fazemos uma oração mais forte ainda. Forte é o Deus que soberanamente nos ouve quando Ele quer ouvir.
Portanto, é pela graça dele, pelo mérito dele, é por todos os valores que dizem respeito a ele, o reino dele, os propósitos dele, é que nós somos ouvidos. O mérito não está em nós, não somos crentes poderosos que fazem orações poderosas, somos crentes fracos que direcionam as nossas orações a um Deus todo-poderoso que pode nos ouvir. Então, quando a nossa oração é direcionada à pessoa certa, a saber Deus, com certeza ela poderá obter a sua resposta. Terceira verdade, a oração deve ser comunitária. O que nos ensina o versículo 5? A oração era feita por quem? O texto diz que por parte da igreja. Havia oração incessante a Deus por parte da igreja. É a igreja reunida ali na casa de Maria que continuamente buscava a presença de Deus. É claro que a oração comunitária, é claro que a oração em concordância com os irmãos da igreja é importante, né? A oração individual também o é, mas esse texto acaba sublinhando, ressaltando a importância da oração num contexto coletivo, quando a igreja se reúne para buscar a Deus, para clamar, para buscar a sua face em razão de determinadas circunstâncias. Deus é absolutamente poderoso e capaz para ouvir a igreja, não porque ela tenha poder em si mesma, mas porque ele, Deus, é gracioso e pode nos ouvir. Isso nos leva a um quarto e último ponto, uma quarta e última verdade sobre a oração, ou seja, a oração também deve ser intercessória. Afinal de contas, por quem a igreja está orando em Atos capítulo 12, versículo 5? O texto bíblico diz que a igreja orava a favor dele, isto é, a favor de Pedro. Meus irmãos, não há nenhum erro, não há nenhum problema em orarmos por nós mesmos, em pedirmos: Deus, abençoe minha vida, a vida da minha esposa, dos meus filhos, ou a esposa orando pelo marido, pelos filhos, por pais, e assim por diante. Mas é importante também, vez por outra, para não dizer frequentemente, que oremos por outras pessoas. A oração chamada intercessória. Que sejamos menos egoístas, menos individualistas, menos narcisistas em nossas orações e pensemos em outros, como a igreja pensou em Pedro, nesse contexto em que ele estava experimentando uma aflição, uma tribulação particular. Então, não se esqueça disso, a oração que nesse caso agrada a Deus e que chega à presença de Deus, é uma oração que é perseverante, que tem o seu destino certo, que deve ser comunitária e uma oração que deve ser também intercessória. Aprendamos pela graça de Deus a orarmos uns pelos outros para que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém? Mas uma terceira lição que também pode ser descoberta a partir do texto que nós lemos, é a seguinte: discípulos de Jesus confiam em Deus em momentos de crise. Discípulos de Jesus. Deus não os isenta de passarem por crises, mas quando eles as experimentam, eles confiam em Jesus. Veja o que diz aqui o espantoso versículo 6. E tem um pouco a ver com aquilo que, inclusive, nós aprendemos hoje na escola dominical. Veja o que diz Atos 12, 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Meus irmãos, quando eu olho para esse versículo, eu fico surpreso com a mudança que Deus pode realizar na vida de um ser humano. Quando eu digo na vida de um ser humano, entenda-se na vida de qualquer ser humano, na minha vida e na sua vida. O Deus das Escrituras é absolutamente capaz, é totalmente hábil em gerar transformações na vida das pessoas. Aquele Pedro que antes teve medo de se afogar, quando Jesus mandou ir ter com ele andando sobre as águas, conforme o texto de Mateus, capítulo 14, versículos 28 a 31. Aquele Pedro que antes havia negado a Jesus com medo de ser identificado com ele, de ser morto, conforme Mateus 26, versículos 69 a 75. E aquele Pedro que antes, junto com os demais discípulos, estava trancado em uma casa com medo
da perseguição dos judeus, conforme João no capítulo 20, versículo 19. Agora, esse Pedro, em Atos 12:6, mesmo em uma prisão que na época, poderíamos dizer, era uma prisão de segurança máxima, e mesmo guardado por 16 soldados, acorrentado a 2 deles, e sabendo que a sua execução se daria no dia seguinte, esse novo Pedro, sabe o que ele faz? Ele dorme profundamente. E eu pergunto a vocês, por que Pedro dorme profundamente? Simplesmente, eu arriscaria dizer que é porque ele confia em Deus. Ele tem fé em Deus. E essa postura de fé de Pedro, meu irmão, minha irmã, ele me faz pensar em alguns salmos, por exemplo, de Davi, que tratam dessa mesma temática da confiança em Deus, e que talvez podem ter servido de combustível para alimentar a fé de Pedro, enquanto este estava preso. Alguns salmos muito interessantes, davídicos, atribuídos na sua autoria a Davi, também enfatizam a importância da confiança na vida do crente, sobretudo em momentos difíceis. Quer ver só? No Salmo 7, versículo 1, Davi diz: Senhor meu Deus, em ti confio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me. No Salmo 13, versículo 5, Davi declarou: mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação, meu coração se alegrará. No Salmo 16, 1, Davi exclamou: guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. Por fim, no Salmo 18, versículo 2, Davi afirma: o Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte, e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Que Deus, meus irmãos, nos ajude a confiarmos nele, mesmo quando o mar está revolto, mesmo quando o céu está nublado, mesmo quando o chão debaixo dos nossos pés ele começa a vacilar e começa a tremer, mesmo quando nos vemos no olho do furacão e até mesmo quando tudo apontar para um cenário de desesperança, ousemos confiar em Deus, porque a nossa vida está nas mãos dele. A nossa vida não está ao sabor das circunstâncias, mas a nossa vida está nas mãos do Deus de Pedro. E o Deus que libertou a Pedro da prisão, ele pode libertar-nos das nossas angústias, das nossas tristezas, do nosso cenário catastrófico e desesperançoso, do nosso cenário o mais pessimista que seja, do nosso beco sem saída. O nosso Deus é o Deus de Pedro, o Deus que livrou e libertou-o graciosa e soberanamente da prisão, também pode fazer um milagre na minha e na sua vida, porque Deus não mudou, ele continua a agir hoje e ontem e assim o agirá soberano e graciosamente para sempre. O Deus da igreja é o Deus de Pedro, o Deus de Paulo, o Deus de Davi, o Deus de Tiago, o Deus de Moisés, o Deus de Abraão. É o Deus de pecadores, porque ele não pode ser Deus de outros indivíduos a não ser pecadores. Mas assim como agiu poderosamente e soberanamente na vida de Pedro, meu irmão, creia, ele pode agir na sua vida. Ele pode transformar o seu casamento. Ele pode tirar sim o seu filho das drogas, ele pode sim acalmar o seu coração, ele pode sim derramar um bálsamo de paz, de alegria, de consolo, de conforto, de fé no seu coração, mas creia nesse Deus de Atos dos Apóstolos, no Deus das Escrituras. Em quarto lugar, meus irmãos, eu também discurso nesse texto que nós lemos, que discípulos de Jesus obedecem a Deus, mesmo não entendendo perfeitamente aquilo que está acontecendo à sua volta. Esse é um ponto importante. Discípulos de Jesus, eles obedecem a Deus, mesmo não entendendo muito do que ocorre ao seu redor. Veja o que dizem os versículos 8 e 9, Atos 12, versículos 8 e 9. Disse-lhe o anjo enviado por Deus para abençoar a vida de Pedro e livrá-lo da prisão: cinge-te e calça as sandálias. Diz o texto: e ele, isto é Pedro, assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Versículo 9. Então saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Olha que texto interessante.
O contexto dessa passagem, meus irmãos, nos mostra Pedro um tanto quanto desnorteado acerca dos eventos que estão acontecendo ali no seu entorno e que, obviamente, portanto, o envolvem. E o versículo 9, ele diz que Pedro não sabia que era real o que se fazia por meio do anjo, mas parecia-lhe antes uma visão. Aqui a palavra grega horama, visão, ela pode apontar também para um sonho. Então, é como se ele se sentisse ali dormindo. Olha, eu ainda estou dormindo, ainda estou no cárcere. Isso não é real. Eu estou com uma visão, um sonho. Não é possível que seja real que isso esteja acontecendo. E eu me coloco no lugar dele, porque ele estava sendo preso ali por 16 soldados. 16 soldados ali, de forma geral, guardavam. Olha só a tamanha periculosidade, entre aspas, de Pedro. Parecia um criminoso. 2 desses soldados estavam algemados com ele, que era como ordenava a lei romana. Então eu tento me colocar no lugar dele. Como assim? Eu tenho vários soldados aqui que estão me guardando, 16. Estou preso num pulso esquerdo com um, literalmente, e à direita com outro. Como assim eu estou andando aqui no meio do cárcere? O que está acontecendo? Isso só pode ser um sonho. Aqueles sonhos gostosos que às vezes nós temos quando estamos num momento aflitivo, não é? E de repente a gente se vê se dando bem naquele sonho e tal, dá até aquele alívio, a gente acorda, poxa, que bom que foi apenas um sonho, aquela coisa, né? Bem interessante, e mais ou menos Pedro tem esse tipo de sensação. E meus irmãos, às vezes Deus nos dá ordens, como deu agora a Pedro por meio do anjo, para que ele saísse, mesmo estando preso em meio a 16 soldados. Às vezes Deus nos dá ordens que, eu diria, parecem não fazer o menor sentido. Como, por exemplo, perdoar alguém até 70 vezes 7. Aliás, o próprio discípulo ali, Pedro, vai dizer, Senhor, mas quanto? Até 3 vezes? Até 70 vezes 7, conforme diz Mateus 18, 21. Por exemplo, dar a outra face a quem nos fere, conforme aparece lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 39, são coisas um tanto quanto estranhas, como, por exemplo, ir a um destino desconhecido, que foi o que ocorreu com Abraão. Hebreus, no capítulo 11, versículo 8, diz que pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Às vezes Deus nos pede que façamos coisas um tanto quanto inusitadas, surreais, esquisitas, como, por exemplo, cercado por 16 soldados, sair livremente, vai e anda no meio da prisão. É como se você não tivesse preso, não tivesse acontecendo nada. Mas, meus irmãos, além e acima de tudo isso, não se esqueça de que Jesus é o nosso modelo maior de obediência. E que, como seus discípulos que somos, nós devemos imitá-lo. Aliás, Filipenses 2,8, que foi lido aqui no início, na abertura desse culto, diz sobre Jesus que, achado na forma de homem, ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Às vezes eu ouço algumas pessoas, cristãs ou supostamente cristãs talvez, dizerem mais ou menos o seguinte, olha, eu creio em Jesus, mas não sinto que deva obedecer esse mandamento X, por exemplo, de amar, de perdoar, de me sujeitar ao outro, de congregar, de contribuir, de estudar a Bíblia, e assim por diante. Ora, meus irmãos, nós sabemos muito bem que a fé sem obras é morta, não é isso? Então, se você diz crer em Cristo, você também deve obedecer às ordens desse mesmo Cristo em quem você diz crer. A fé e a obediência são como 2 irmãs siamesas que devem sempre andar juntas. Desse modo, onde a fé está, ali deve estar também, inevitavelmente, a desobediência. Portanto, não nos esqueçamos disso. Discípulos de Jesus obedecem a Deus, mesmo não encontrando perfeitamente, mesmo não entendendo, melhor dizendo, perfeitamente aquilo que está acontecendo à sua volta. Deus dá uma ordem para Pedro um tanto quanto estranha, por meio do anjo, para que ele ande naquele contexto absolutamente opositor e distinto e difícil e aflitivo no qual ele se encontra.
Mas ainda assim, mesmo não compreendendo tudo aquilo, imaginando que estivesse num sonho, numa visão, ele obedece a Deus. Podemos não compreender perfeitamente todas as ordens que Deus nos dá, mas que Deus nos dê graça, nos dê discernimento, nos dê sabedoria, nos dê prudência para obedecê-lo, apesar de não termos uma compreensão cabal, plena e absoluta daquilo que ele nos ordena. Amém? Em quinto lugar, meus irmãos, também aprendo nesse texto que discípulos de Jesus experimentam intervenções providenciais da parte de Deus. Discípulos de Jesus experimentam intervenções providenciais da parte de Deus em suas vidas. Versículo 11, Atos 2:11. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Se existe uma doutrina na qual todo e qualquer cristão acredita, ou pelo menos deveria acreditar, esta doutrina deveria ser a chamada doutrina da providência divina. Aliás, o teólogo holandês Jacob Arminius, ele definiu muito bem providência divina como, abre aspas, a solícita, poderosa e contínua inspeção e supervisão de Deus em toda parte, segundo a qual ele exerce um cuidado geral sobre todo mundo e sobre cada uma das criaturas e suas ações e paixões, de uma maneira que seja condizente com ele mesmo e adequada para as suas criaturas, para o seu benefício, especialmente para o dos homens piedosos e para uma declaração da perfeição divina. Em outras palavras, a providência divina envolve a sustentação, o cuidado, a sobrevivência que Deus dá a todas as suas criaturas, sejam anjos, sejam homens, sejam animais, sejam répteis, sejam aves, sejam peixes, não importa, mamíferos, plantas de todos os tipos e de todas as sortes. Se há uma organização no cosmos e se as coisas continuam a funcionar com perfeição ao longo da história da humanidade, isto se dá porque o Deus das Escrituras, que é um Deus providencial, ele sustenta todas as coisas e cuida de todas elas, incluindo a minha e a sua vida, e tem todas as coisas nas suas mãos. Esse é o retrato do Deus providencial que nós encontramos nas Escrituras. Aliás, meus irmãos, essa providência divina, assim como nós a definimos, citando, por exemplo, o teólogo holandês Jacob Arminius, ela pode ser claramente percebida, perscrutada ao longo das Escrituras, Antigo e Novo Testamentos. No Antigo Testamento, por exemplo, a providência divina pode ser vista em vários atos, e me permita, por favor, compartilhá-los com vocês. Em primeiro lugar, a providência divina, no Antigo Testamento, ela pode ser vista na divina superintendência de todos os aspectos do cosmos. Por exemplo, quando Deus cria um cenário apropriado para a sua história com o homem, Gênesis no capítulo 1, quando ele fornece mantimento aos homens e animais, no capítulo 1, versículos 29 a 30, quando ele estabelece fronteiras marítimas que não podem ser ultrapassadas, no capítulo 38, versículo 8 de Jó, e ao conhecer e sustentar todas as formas de vida, entre os capítulos 38 a 41. Em segundo lugar, a providência divina é vista na direção providencial da vida humana. Os irmãos de José, por exemplo, intentaram mal contra ele, mas Deus se utilizou desse mal para fins bons, para propósitos benéficos, como lemos em Gênesis no capítulo 50 e versículo 20. Aliás, existe um autor chamado Bruce Little. Bruce Little, ele vai, por exemplo, dizer o seguinte, ele colocou muito bem que Deus não determinou que os irmãos vendessem José à escravidão, mas na sua providência ele interveio sem mudar as escolhas dos irmãos. Não foi Deus quem fomentou ou inseriu ou colocou o mal no coração dos irmãos de José para que eles o vendessem ali no Egito, mas Deus permitiu essas ações más, fruto, sobretudo, da inveja, com o propósito de preservar o Egito num período de grande fome e escassez que se daria naquela época.
Em terceiro lugar, a providência divina é vista, por exemplo, na direção providencial das nações. Quando nós lemos a Bíblia, e sobretudo no Antigo Testamento, nós vemos o Senhor confundindo as línguas dos povos, em Gênesis no capítulo 11, vemos ele levantando a Síria contra Israel, em Isaías capítulo 10, e vemos ele também trazendo juízo contra Damasco, Gaza, Asdod, Tiro, Edom e Amon, entre outros povos. O Deus da Bíblia, em que pese ter realizado um pacto particular com Israel, não é só o Deus de Israel, é o Deus de todos os povos, e por ser Deus de todos os povos, ele arroga-se o direito inalienável e intransferível de julgar as nações conforme toda a sua sabedoria, todos os seus direitos, a sua justiça e a sua característica que lhe é peculiar, enquanto Deus todo sábio e todo poderoso. Mas também vemos, meus irmãos, em quarto lugar, descobrimos a providência divina vista na escolha de Israel como partícipe da história da salvação. A escolha inicial dos patriarcas, em Gênesis, no capítulos 12 a 50, bem como a eleição posterior de Israel como povo da aliança, em Êxodo, capítulo 13, versículos 7 e 10, apontam, em última análise, para a provisão da salvação em Jesus Cristo, que se daria em Mateus capítulo 1, versículo 21, João 4, 22 e tantos outros textos neotestamentários que nos ensinam sobre isso. Já no Novo Testamento, a providência divina pode ser notada, por exemplo, na natureza, em primeiro lugar, na natureza. Deus, por exemplo, se vale do sol e da chuva para trazer benefícios sobre bons e maus, justos e injustos. Mateus capítulo 5, versículo 45. Deus cuida das aves, dos vegetais e dos homens. Mateus capítulo 6, versículos 26 a 32. E ele também demonstra ter um interesse especial por esses últimos, pelos homens, em Atos 14, 17. Em segundo lugar, a providência divina é vista no senhorio de Deus sobre a história. Deus, meus irmãos, ele determinou os tempos já dantes ordenados, os limites da habitação humana, conforme Atos 17, 26. Ele estabeleceu tempos e estações em Atos 1:7 e também instituiu a lei humana como instrumento da sua providência em Romanos 13. Em terceiro lugar, a providência divina é vista na primeira e segunda vindas de Jesus. A história passada de Israel, ela apontou, como nós já vimos, para a primeira vinda de Cristo. Romanos 9, por exemplo, versículos 4 a 5. Já no presente momento, nós aguardamos pela sua segunda vinda, após a qual se dará o desfecho de toda a história. E eu aprendo também, em quarto lugar, meus irmãos, que a providência divina é vista na vida de Jesus. A providência, meus irmãos, ela desempenha um papel importante na vida de Jesus, porque Jesus veio ao mundo, como diz o texto bíblico, na plenitude dos tempos, conforme está escrito em Gálatas capítulo 4, versículo 4. Jesus foi entregue à cruz pelo determinado conselho e presciência de Deus, Atos 2, 23. Ele foi ressuscitado por Deus, e por fim, na consumação dos tempos, ele reinará para sempre sobre os reinos do mundo. E por fim, em quinto e último lugar, a providência divina é vista na vida de todo o cristão. O cuidado de Deus, meus irmãos, dispensado aos discípulos de Jesus Cristo, ele é visível porque Deus, por exemplo, conta os fios de cabelo de sua cabeça. Ele faz, por exemplo, com que todas as coisas contribuam para o bem daqueles que amam a Deus. E ele põe os seus olhos sobre os justos, nos diz 1 Pedro, no capítulo 13, versículo 12. Enfim, toda a Bíblia, do início ao fim, exala o doce perfume da providência divina em suas páginas. Em suma, devido a tudo aquilo que nós dissemos sobre a providência divina, os discípulos de Jesus acreditam que, assim como o Senhor enviou o seu anjo e livrou Pedro da mão de Herodes, da mesma forma, Deus continua a agir ao longo da história. E portanto, meus irmãos, nós podemos e devemos esperar por intervenções poderosas da parte de Deus em nossa vida. O Deus que agiu na história pregressa passada em Israel no Antigo Testamento,
o Deus que tem agido na vida e na história da igreja ao longo desses 2000 anos, o Deus que agiu particularmente na vida de Pedro, libertando-o, livrando-o soberana e graciosamente da prisão, é o mesmo Deus que providencialmente tem sustentado a sua igreja no século 21 e ao longo de toda essa história, onde mais de 70 milhões de cristãos foram perseguidos e mortos por causa da sua fé. É Deus quem tem sustentado a sua igreja ao longo da história. Porque a igreja é de Deus e não de homens. Porque a igreja é de Jesus Cristo e não de pastores. Porque a igreja pertence ao Deus Trino e não a nenhuma denominação. É por isso que ela tem sido sustentada ao longo dos séculos e assim o será até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em sexto lugar, meus irmãos, também aprendemos outra coisa importante. Eu também aprendo em sexto lugar que discípulos de Jesus, às vezes, não creem na eficácia das suas próprias orações. Discípulos de Jesus, às vezes, não sempre, não creem na eficácia das suas próprias orações. Vejamos um texto bem interessante e mais irônico ou bem-humorado em Atos 12, que são os versículos 13 a 16. Olha só, mesmo num contexto tão difícil de morte de Tiago, quase morte de Pedro, a igreja acuada, orando, digamos que de uma forma um tanto quanto clandestina, com medo, apavorada. Nesse meio todo, Lucas, ele descreve algo com um tom um tanto quanto bem-humorado ou irônico, que é o que nós encontramos nos versículos 13 a 16. Olha o que eles dizem. Quando ele, ou seja, Pedro, bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode, ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar. Mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eu fico imaginando o Rod falando, pessoal, Deus ouviu nossas orações. O que você está falando, menina? Ele libertou Pedro. Nós não estávamos pedindo para Pedro ser liberto da prisão? Estávamos, pois é ele quem está batendo aí. É ele quem está tocando a campainha. Anacronismos à parte de propósito, é uma brincadeira, é claro, porque não existia campainha naquela época. É ele quem está tocando a campainha. Olha a reação das pessoas que estavam orando pela libertação de Pedro. Versículos 15 e 16. Eles lhe disseram, estás louca. Ele não pode estar aí porque ele está preso. Mas eles estavam orando para Deus libertar. Continuando o texto. Ela, porém, persistia em afirmar que era assim. Só Rode que era lúcida naquele contexto. Claro, porque ela também viu Pedro. O texto continua. Então disseram, é o seu anjo. Não é ele não. Eles vão queimando todas as etapas. É o anjo de Pedro. Dentro da vasta e variada cultura judaica, muitos judeus acreditavam, por exemplo, que Deus destacasse anjos da guarda para cada judeu. E esse anjo que guardava um determinado judeu, ele tinha os aspectos, aparência ou características daquele indivíduo por ele guardado. Era uma espécie, me permitam de usar essa expressão de novo anacrônica, é como se os judeus tivessem avatares. Eles tivessem uma espécie de avatares. Olha, o sujeito que guarda Pedro se parece com Pedro, aquele que guarda Paulo se parece com Paulo, aquele que guarda Jesus, enfim, se parece com Jesus. Ele tem características, É claro que a Bíblia não nos ordena, não nos autoriza a crermos em anjos da guarda. Agora, que anjos são destacados na Bíblia, no Antigo e Novo Testamentos, como instrumentos de Deus, ministros de Deus, servos de Deus, conservos nossos para nos guardar, isso é muito claro. Não é isso? Quando a gente lê o Salmo 91, é dito que ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito. E tantos outros textos, Hebreus vai dizer que os anjos são ministros enviados em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então, meus irmãos, nós cremos piamente, claramente e tranquilamente na intervenção divina por meio de anjos. Na verdade, Deus usa o que, quem, quando e como Ele quiser, com o propósito de abençoar o povo dele, os servos dele, a igreja dele. Mas isto não significa que tenhamos, digamos, que um personal anjo nos guardando 24 horas por dia, nos escoltando em cada momento
de nossas vidas. A Bíblia não nos autoriza a crermos nisso. Agora, que existem anjos que, vez por outra, ou talvez mais frequentemente ainda do que poderíamos imaginar, são enviados por Deus, destacados por Deus, separados por Deus, para de algum modo nos abençoar, sem dúvida alguma, isso existe. E Pedro é um exemplo vívido desta verdade. Então, disseram, é o seu anjo, versículo 16. Entretanto, Pedro continuava batendo. E quando eles discutem teologia lá, angelologia, Pedro está lá fora. Não, vamos dizer, é um anjo. Não, não é anjo. Não é ele. Não, você deve estar enganado. Eles estão discutindo angelologia ali no culto e Pedro lá fora, preocupado porque quer entrar. Continuando o texto, versículo 16. Então Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Esse é um texto que eu acho muito interessante e que nos traz importantes lições práticas a nós cristãos. Esse trecho da Bíblia, meus irmãos, me ensina que mesmo cristãos, mesmo pessoas piedosas, mesmo pessoas que têm uma vida diária, séria, de relacionamento com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, mesmo pessoas com essas características, podem vir a não acreditar na eficácia das suas próprias orações. Vejam só que coisa, no mínimo, interessante, como eu disse agora há pouco. A igreja está reunida na casa de Maria, orando pela libertação de Pedro da prisão, mas quando Deus atende finalmente a oração da igreja e liberta Pedro da prisão, e a criada Rode, por exemplo, relata isso para a igreja simplesmente não acredita nisso. Primeiro, desconfiam da sanidade mental de Rode. Você está maluca, menina. Nós vamos marcar um médico para você já na segunda-feira que você não está bem. Depois eles começam a discutir angelologia. Não, é o anjo. Todas as coisas. Menos dizer, glória a Deus, Deus ouviu a nossa oração. A reação deles eles têm todas as reações, menos a mais óbvia, a mais esperada. É estranho isso. É estranho. Mas o curioso é que Deus ouve a oração da igreja, mesmo a despeito da incredulidade da igreja, acerca da eficácia da sua própria oração. Olha como Deus é gracioso. Meu irmão, se Deus fosse depender, do meu coração cheio de fé quando eu oro para que Ele me respondesse, nenhuma oração teria sido talvez respondida. Aliás, é importante que se diga aqui, como eu disse antes, nessa mensagem ainda, é importante que se diga que a oração não tem o poder de compelir ou de obrigar a Deus a nos ouvir. Deus nos ouve porque é bom e gracioso e não porque tenha qualquer débito com qualquer um de nós. Por isso, eu não acredito, como disse agora há pouco, eu não creio de jeito nenhum em oração forte, mas acredito em frágeis pecadores que dirigem as suas preces a um Deus forte. Forte é Deus, e não a minha ou a sua oração. A igreja pode ser fraca, mas o Deus a quem ela serve é absolutamente forte. Ele é todo poderoso, e é por isso que nós dirigimos orações a Ele. Eu dirijo orações a Deus não porque sou bom, não porque tenho méritos, não porque sou competente, mas porque apesar de ser incompetente para fazê-lo, eu dirijo a um Deus que pode ouvir as minhas preces e pode intervir na minha vida e na sua, como Ele acabou intervindo graciosa e poderosamente na vida de Pedro. É por isso que nós oramos, porque apesar da nossa fragilidade, apesar da nossa debilidade, apesar da nossa pequenez, apesar da nossa finitude, apesar de todas as nossas limitações, nós oramos a um Deus que desconhece limites, desconhece fronteiras, e Ele é poderoso para nos ouvir na noite de hoje. Em sétimo lugar e penúltimo lugar, estamos quase caminhando para o final, eu aprendo em sétimo lugar que discípulos de Jesus, esse ponto é muito importante também, preste atenção nele. Discípulos de Jesus podem glorificar a Deus de formas distintas. Discípulos de Jesus podem glorificar a Deus de formas distintas. Eu vou ler agora alguns versículos muito impactantes de Atos 12. Claro que nós já lemos o capítulo inteiro, mas eu vou ler agora com uma ênfase,
com uma ênfase especial, gostaria que você prestasse atenção. Veja o que dizem os versículos 1 a 2 e 17. Atos 12, 1 a 2 e 17. 1 a 2. Por aquele tempo mandou o rei Herodes Agripa I, não se esqueçam, prender alguns da igreja para os maltratar. Versículo 2. Fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João, ambos filhos de Zebedeu. Não é aqui o Tiago, irmão de Jesus. Então Tiago, discípulo de Jesus, juntamente com Pedro e com toda a igreja que estava reunida na casa de Maria, o que acontece com Tiago? É morto ao fio da espada. Versículo 17. Ele, porém, isto é Pedro, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão. Vocês viram que coisa interessante? Tiago é morto ao fio da espada. Ele era discípulo de Jesus. Pedro foi liberto da prisão. Pedro era discípulo de Jesus. Por que a Tiago Deus não liberta da prisão e permite que seja morto, mas a Pedro ele liberta? Que Deus é esse que aparentemente parece ser injusto, parece fazer acepção de pessoas e parece tratar os seus filhos de uma forma distinta? Parece. Me permitam começar aqui com outro assunto, que vou voltar a ele já em seguida. Em 2019, portanto há 2 anos atrás, em abril de 2019, um trágico acontecimento, ele acabou chamando a atenção de toda a mídia aqui no Brasil, particularmente no nosso contexto em São Paulo. Houve uma grande tempestade em algumas regiões litorâneas de São Paulo, e, por um lado, o corpo da modelo Caroline Bittencourt, como resultado dessas várias tempestades, ele foi encontrado em 29 de abril de 2019 em São Sebastião, litoral de São Paulo. Mas, por outro lado, nessa mesma região, uma família inteira foi salva em um bote durante essa mesma intempérie climática. No mesmo contexto, essa Caroline Bittencourt, uma modelo famosa, morre, e no mesmo contexto, uma família toda, na mesma tempestade, está viva. Porque num mesmo contexto uma vida foi levada, enquanto outras, por exemplo, foram poupadas, permanece, obviamente, um mistério para todos nós, réis seres mortais. Mas, meus irmãos, embora as situações sejam evidentemente bem distintas, bem diversas, bem diferentes, a morte dessa modelo e, ao mesmo tempo, a sobrevivência dessa família, simultaneamente, me recordam esse registro bíblico sobre Tiago e Pedro, acerca do qual nós estamos meditando hoje. Como eu disse para os irmãos, enquanto Tiago, irmão de João e um dos filhos de Zebedeu, ele foi morto à espada, Pedro, por sua vez, ele foi miraculosamente liberto da prisão pelo Senhor, escapando com vida. Aliás, o comentarista bíblico David Williams, ele, ao refletir sobre esses intrigantes acontecimentos de Atos 12, ele fez a seguinte e correta observação, eu diria, abre aspas, porque Pedro foi libertado ao custo das vidas dos soldados, porque todos os soldados pagaram com a vida por causa da libertação de Pedro, a gente lê isso no texto, e porque Tiago não foi livrado, é um mistério que cerca a vontade divina, mistério que tem sido repetido incontáveis vezes desde esse dia até hoje. Meus irmãos, seja como for, de uma coisa nós podemos estar bem certos: a nossa vida é efêmera. Como, mais uma vez, acertadamente declarou Jó, os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão. E Tiago, ecoando esse mesmo pensamento, ele ponderou: o que é, afinal de contas, a nossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Por que Deus libertou, afinal de contas, então, a Pedro da prisão, mas não livrou Tiago de morrer ao fio da espada? Como eu disse, será que Deus amava mais a Pedro e menos a Tiago? É claro que não. Eu entendo, meus irmãos, que Deus amou a Pedro tanto quanto amou a Tiago, mas Deus, ele decidiu soberanamente, sabiamente, preservar a vida de Pedro e não preservar a vida de Tiago. Mas, em ambos os casos, Deus, foi glorificado. E da mesma forma, nós devemos glorificar a Deus não apenas quando Ele nos proporciona livramentos maravilhosos, mas também quando Ele permite que fiquemos doentes,
desempregados, ou até mesmo quando Ele, Deus, nos permite que a perseguição, por exemplo, seja desencadeada contra a nossa vida. Em todas as situações da nossa vida, boas ou más, Deus deve ser glorificado. Porque Ele sabe, meus irmãos, o que faz, ou o que permite que seja feito em nossas vidas. A nossa vida está inteiramente nas mãos dEle. Por isso, glorifiquemos a Deus em todas as coisas. Deus quis ser glorificado por meio da libertação de Pedro, mas Ele quis ser glorificado ao mesmo tempo pela morte de Tiago. Pode ser que a maneira que Deus escolha para ser glorificado na minha vida e na sua vida, não seja muito condizente com aquilo que nós tenhamos planejado para a nossa vida. Mas o fato é que a nossa vida não está nas nossas próprias mãos. A nossa vida está nas mãos de Deus. É Ele quem dá a vida e a tira. Eu não pedi, assim como nenhum de nós pediu para vir a esse mundo. Quando nos demos por conta, cada um de nós estava aqui. E eu não sei também quanto tempo, segundos, minutos, horas, semanas, meses ou anos ainda me resta ou te resta. Mas eu peço para que possa vivê-los de modo a glorificar a Deus, o mesmo Deus que permitiu que Tiago fosse morto e que libertou Pedro. Que Deus nos ajude a viver de tal modo a glorificá-lo e a fazermos a sua soberana e graciosa e todo-poderosa vontade. Mas não se esqueça que Deus pode desejar, pode querer que você o glorifique de uma forma que talvez você não venha gostar muito. Pode ser que nós façamos uma série de planos e é legítimo fazê-los, mas pode ser que os nossos planos não batam com os planos de Deus, não concordem, não combinem com os planos de Deus. Você pode fazer planos para ter filhos, mas pode ser que Deus não queira que você tenha filhos. Você pode fazer planos para ter 4 ou 5 filhos, pode ser que você tenha os 5 e depois 4 deles morra e sobre apenas um. Você pode fazer planos para você viajar de repente por vários países, é um sonho legítimo, mas Deus pode não permitir que você saia do Brasil. Você pode estabelecer planos quaisquer que sejam, mas Deus é poderoso para dar a última palavra e dizer sim ou não, porque Ele é todo poderoso e a nossa mão está nas mãos dEle. A nossa vida está nas mãos dEle. A nossa vida está nas mãos dEle. Talvez Tiago pensasse, eu vou sair dessa situação, vou ganhar muitas almas, vou ajudar a fundar, juntamente com Pedro, muitas igrejas, mas aquele foi o seu último dia de vida no mundo. E talvez Deus o tenha tirado do mundo sem dar aviso prévio, como muitas empresas fazem, né? 30 dias de aviso prévio. Então você vai se programando, ó, daqui a 30 dias eu vou sair, vou correr atrás de outro trabalho, vou poupar, vou pegar um dinheirinho aqui, vou pegar um empréstimo acolá. Às vezes, meus irmãos, para não dizer muitas vezes, Deus age em nossas vidas, soberano que é, sem dar aviso prévio. Ele simplesmente vem e age e acabou. E Ele é Deus. E nós o glorificamos por isso. Amém? Deus não está sob obrigação, como eu tenho dito várias vezes, inclusive, nessa igreja. Deus não está sob obrigação de nos manter vivos mais um segundo sequer. Se você acha que Ele está sob essa obrigação, então, esse retrato de Deus que você tem, Ele é o seu office boy, Ele é o seu capacho, Ele é o seu capataz, Ele é o seu empregado, Ele não é Senhor soberano. O Deus da Bíblia deu-nos vida quando nós não pedíamos, e pode tirá-la quando nós menos imaginarmos. Como eu disse em outras situações, eu corro sério risco de não terminar esse sermão aqui vivo. Pelo menos não nesse mundo. Mas se isso acontecer, não se assustem, porque estarei com o meu Senhor Jesus na glória. Porque a minha vida está nas mãos dEle. A sua vida está nas mãos dEle. DEle. Isso nos leva ao 8º e último ponto. Discípulos de Jesus testemunham aquilo que Deus fez em suas vidas. Discípulos de Jesus são pessoas que testemunham aquilo que Deus fez em suas vidas. Capítulo 12, versículo 17. Ele, porém, Pedro, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes, preste atenção, contou-lhes
como o Senhor o tirara da prisão. E acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. Aqui não é o Tiago, que obviamente havia sido morto no início do capítulo. É Tiago, muitos entenderão como sendo irmão de Jesus. E saindo, retirou-se para outro lugar. Meus irmãos, às vezes Deus permite que experimentemos determinadas tribulações e aflições na vida, para que testemunhemos a outros o livramento que Ele mesmo, Deus, nos deu, e também para que tal testemunho venha consolar a outros que estejam passando por algum tipo de tribulação, talvez semelhante à nossa. Às vezes Deus permite que nós passemos por certas coisas, para que isso não apenas nos sirva de testemunho pessoal, mas edifique a fé e gere fé e esperança na vida de outras pessoas. E às vezes nós não sabemos por que Deus permite, né? Jó, eu tenho certeza que nem imaginava, talvez, né, que a sua trágica história, que graças a Deus teve um final feliz, estivesse relatada em um livro. Mas tenho para mim que, dentre outros motivos, Deus permitiu que Jó experimentasse tudo aquilo que ele experimentou, perdendo 11.500 animais, 7 filhos, 3 filhas, a sua saúde física, para que hoje eu e você pudéssemos ler a história dele, pudéssemos nos solidarizar com a vida dele, nos identificar com a vida dele e pudéssemos ter uma fé mais viva, vibrante e poderosa em Deus, na palavra de Deus, no poder de Deus e no agir interventor de Deus. E Jó nem sabia disso. Então, às vezes não sabemos, mas passamos por problemas que podem ser instrumentalizados por Deus para abençoar a vida de outros. Observem o que o apóstolo Paulo nos diz a esse respeito. Por exemplo, em 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 13 e 4, estou caminhando para o final, Paulo diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, versículo 4, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Então Deus permite que passemos por uma situação X, para que tenhamos condições de sermos instrumentos de encorajamento na vida de outros, que passam ou pela mesma situação ou por situações mais ou menos semelhantes. Então, o livramento que Pedro recebeu de Deus da sua tribulação serviu para encorajar a igreja que estava reunida às escondidas na casa de Maria, para que ela continuasse firme em sua fé em Jesus. Pedro testemunhou aquilo que lhe acontecera, como que dizendo para a igreja: olha lá, meus irmãos, Deus ouviu a oração de vocês, então fiquem firmes, Deus tem cuidado de nós, Ele cuida da sua igreja, Ele cuida dos seus. E é por isso que a comunhão da igreja, por exemplo, é algo muito importante. A comunhão, meus irmãos, da igreja é importante porque, entre vários outros motivos e fatores, é a comunhão da igreja que cria um ambiente propício e adequado para que o testemunho do Evangelho e das poderosas intervenções de Deus na vida dos irmãos sejam compartilhadas entre o grupo. E esse testemunho, ou esse compartilhamento do que Deus fez na vida de alguém, serve para encorajar e para fortalecer a vida dos demais irmãos. Eu vejo um irmão com problema no casamento e falo: meu irmão, eu também tive problema no meu casamento, mas não precisei me divorciar, Deus me deu vitória, o Deus que me deu vitória pode te abençoar para que você também não se divorcie. Olha, eu estou enfrentando problema com as drogas, eu também estive enfrentando isso, e Deus me deu essa estratégia, e pode ser que isso de alguma forma abençoe a sua vida. Então, Deus permite que passemos por estas situações, para que, vez por outra, possamos usá-las como um instrumento de testemunho para edificarmos a vida do nosso irmão. Amém? Espero que essa mensagem, sinceramente, tenha abençoado a sua vida nesta noite. E que o Deus que acabou intervindo poderosa e soberanamente na vida de Pedro, também na vida de Tiago, por que não dizer, na vida daquela igreja localizada na casa de Maria, que esse Deus, ele seja temido por nós nessa noite, que nós confiemos nele, na palavra dele, e que saibamos que ele é um Deus todo-poderoso, um Deus da providência, que tem a nossa vida, nossos temores, nossas frustrações, nossas mais difíceis
situações de vida, Ele as tem todas elas nas suas mãos. E nós o glorificamos, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Quero convidá-los a ficar em pé. Vamos orar. Nós aprendemos várias lições hoje. Vimos que ser discípulo de Jesus muitas vezes significa experimentar dificuldades, experimentar perseguições de todos os tipos, de todas as sortes, e Deus não necessariamente irá nos brindar ou irá nos impedir de passarmos por isso. Mas também vimos que discípulos de Jesus, eles oram por outros discípulos, e é o que nós vamos fazer inclusive nessa noite. Vimos que discípulos de Jesus confiam em Deus mesmo em momentos de crise. Eu não sei o que alguns dos nossos irmãos, talvez entre nós, estejam passando. Não sei que situações podem ter tirado o seu sono nos últimos dias ou semanas. Mas discípulos de Jesus confiam em Jesus mesmo em momentos de crise. Meu irmão, ouse confiar em Deus. Ouse confiar na palavra de Deus. Ouse confiar no Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Nesse Deus que é simplesmente providente, que tem o mundo, a história, as nações, a nossa vida, tudo isso nas suas mãos. Ele é a causa de nós estarmos vivos nessa noite. Não pense que a causa maior de você estar vivo seja o fato de você ter dormido 8 boas horas de sono, ter feito 3 refeições diárias, como a nossa cultura manda, ter se agasalhado bem para não pegar frio, um resfriado. Não que essas coisas não sejam importantes, mas se estamos vivos, é porque um Deus Todo-Poderoso, que tem a nossa vida em suas mãos, podendo ceifá-las a qualquer momento, sem nos dar aviso prévio. Deus não está sob obrigação de fazê-lo. Ele, por um motivo que eu desconheça, quis que eu estivesse vivo hoje, e você também. E se Ele quis, é porque Ele deve ter alguma coisa com a minha e com a sua vida. Caso contrário, não estaríamos mais aqui. E se estamos vivos, é porque Ele quer que nós o amemos, que o temamos, que o adoremos, que o busquemos, que nos arrependamos diante dEle, que confessemos a Ele os nossos pecados, que tenhamos uma vida transformada por Ele, para a glória dEle, para o louvor dEle. Discípulos de Jesus também devem obedecer a Deus, mesmo não entendendo perfeitamente aquilo que está acontecendo à sua volta. Discípulos de Jesus experimentam intervenções providenciais de Deus nas suas vidas. Discípulos de Jesus, às vezes, infelizmente, também não creem nas suas próprias orações, mas Deus as ouve, apesar muitas vezes de nós mesmos e da nossa própria incredulidade. Discípulos de Jesus podem glorificar a Deus de formas distintas. Uns pela libertação que Deus lhes deu, outros talvez por meio da sua morte em razão da sua fé. E por fim, discípulos de Jesus testemunham aquilo que Jesus fez em suas vidas. Já aprendemos pelo menos 8 boas, importantes lições e verdades sobre ser discípulo de Jesus. Que essas verdades estejam impregnadas na sua mente e no seu coração. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero te glorificar nessa noite por todas as coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas, as coisas que o Senhor tem permitido que acontecessem em nossas vidas, coisas boas ou muitas vezes más, porque às vezes as frustrações, decepções, situações difíceis, angustiantes que nós experimentamos, podem ser usadas nas suas mãos como instrumentos de bênção, como tu usastes, apesar de não causar a inveja dos irmãos de José contra o próprio José. O Senhor não causou, não provocou a inveja dos irmãos de José nos seus corações, mas o Senhor instrumentalizou esse sentimento para que José fosse vendido ao Egito, e naquele contexto, ele
e a civilização da época fosse preservada diante de uma grande fome, diante de uma grande escassez. Ah, Senhor, eu não sei como, mas o Senhor é poderoso para fazer bens surgirem de males presentes em nossas vidas. Tu és poderoso para fazer com que, a partir das nossas tristezas, futuras alegrias e felicidades brotem. Nós não sabemos como, mas sabemos que a nossa vida, como a vida de Pedro, como a vida de Tiago, como a vida da igreja reunida na casa de Maria, a nossa vida está onde sempre esteve, nas suas poderosas, graciosas mãos. E nós te adoramos nessa noite. Receba esse culto, que não oferecemos a homens, não oferecemos a nenhuma personalidade, não oferecemos a anjos, apesar de sabermos que estes são instrumentos do Senhor para nos abençoar. Esse culto é oferecido a Ti, ó Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Te louvamos. Que, Senhor, esse culto seja agradável a Ti, e que também ele contribua para edificar a nossa fé, a proporcionar-nos maior maturidade espiritual no nosso relacionamento contigo. Te louvamos por tudo, Pai. Te bendizemos e te adoramos. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor falou ao nosso coração, à nossa mente nessa noite. Te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém.